você é Bahia de corpo, alma e coração, então já sabe, esse espaço aqui é o seu cantinho, a casa do tricolor mais apaixonado do Brasil. E olha, depois do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, tá difícil engolir o que foi feito contra o nosso time. Mais um capítulo vergonhoso dessa arbitragem que insiste em prejudicar o Bahia. E não é de hoje. Desde 2018, a história se repete. Foi por isso que o pessoal do SC Bahia Números levantou uma lista de partidas em que o clube foi claramente prejudicado. E eu vou te dizer, tem lance ali que chega a doer de ver. Mas dessa vez, o que mais chamou a atenção foi que pela primeira vez em muito tempo, a mídia nacional acordou. Comunicadores do Brasil inteiro estão batendo forte, não só na arbitragem, mas diretamente em Bruno Arleu, que mais uma vez teve uma atuação desastrosa. E quando até gente de fora, como Felipe Melo, solta palavras como escárnio, vergonha, e faz questão de exaltar que o Bahia foi com força máxima contra o Grêmio, porque está na briga pelas cabeças do Brasileirão. Aí não tem como ignorar. O Bahia não entrou em campo para cumprir tabela? Foi com o time titular, com exceção do Jean Lucas, que não podia jogar. E agora vai encarar o Internacional com a mesma pegada. E falando no Inter, até o Baldasso, que todo mundo conhece como um cara muito identificado com o Colorado, disse com todas as letras, está preocupado. Preocupado com esse jogo contra o Bahia. E se ele está com receio, tomara que isso reflita dentro de campo, porque o Bahia vai pra cima. Só que, claro, precisa caprichar mais nas finalizações. É importante lembrar também que, apesar do roubo escancarado, o time teve chances e desperdiçou. A arbitragem atrapalhou, mas não dá para livrar os jogadores de toda a culpa. E aproveitando para dar um recado, torcedor do Vitória, por favor, se contenha. A zoeira de vocês não cola. O Bahia foi prejudicado, mas segue brigando na parte de cima da tabela. E vocês perderam em casa para o Santos e estão atolados na zona de rebaixamento. Não faz sentido nenhum tentar tirar a onda agora? Cada um no seu quadrado. Aqui, a meta é Libertadores. Lá é sobreviver na Série A E para quem achava que o Bahia não fez nada diante do absurdo. Vale dizer, o clube se antecipou, enviou um ofício à CBF antes do jogo, alertando sobre o clima pesado que estava sendo criado, e mesmo assim, não adiantou. O erro aconteceu, o prejuízo veio, e agora o Bahia vai cobrar respostas da comissão de arbitragem. O clube quer apuração, punição e justiça. Porque não dá mais para aceitar que erros como esse passem batido? A arbitragem precisa de responsabilidade. Precisa de critério, e esse árbitro sinceramente não pode continuar apitando. É um risco para o futebol brasileiro. E olha, quando a gente analisa o histórico, é até difícil acreditar que não há algo sistemático aí. Vamos relembrar rapidinho. 2018, empate com o Grêmio com pênalti inventado. 2019, gol do Inter em posição duvidosa. 2020, pênalti fantasma a favor do Inter. 2021, gol do Gilberto, anulado contra o Grêmio em lance milimétrico. Juventude e Bahia naquele 0-0 vergonhoso em que o juiz ignorou um pênalti claro. 2023, novamente contra o Grêmio, bola bate na coxa do jogador do Bahia e o árbitro inventa um toque de mão. E agora essa história de novo em 2025? É muita coincidência? E para quem ainda quer números, vamos à tabela. Palmeiras na frente com 22, Flamengo logo atrás com 21, Cruzeiro subiu para 20, o Bragantino ainda vai jogar. Fluminense com 17, Ceará com 15, Bahia também com 15. Se o Botafogo vencer, empata com o Bahia e pode ultrapassar pelo saldo. Na parte de baixo, Sport, Juventude, Santos e o já citado Vitória. Fortaleza flertando perigosamente com a zona de rebaixamento. Então é claro que cada ponto faz muita diferença. E perder 2 como o Bahia perdeu contra o Grêmio é um golpe duro. E agora, minha nação tricolor, a missão é virar a página e encarar o próximo desafio com o sangue nos olhos. O Internacional vem aí, em casa no Beira-Rio, e o Bahia precisa vencer. Só a vitória interessa.
Porque mais do que se recuperar dos erros alheios, o Bahia tem que mostrar que está amadurecendo, que está forte mentalmente, que consegue, mesmo depois de ser esfolado pela arbitragem, entrar em campo e ganhar. Porque é assim que se faz um time grande de verdade, e o Inter não é qualquer adversário. É um time copeiro, tradicional, que vive um momento instável, mas que tem jogadores capazes de decidir partidas. E o clima lá em Porto Alegre não é dos melhores. O próprio Baldasso, que vive os bastidores do Internacional, diz que está com medo. Diz que o Bahia, que enfrentou o Grêmio, foi superior em campo, só perdeu porque foi prejudicado. Disse que se o Inter começar desligado, como tem começado, vai ser atropelado. E isso não é pouca coisa. Um cara da imprensa gaúcha reconhecer que o Bahia foi melhor, que o Grêmio só venceu com a ajuda do apito, isso é raro e mostra a dimensão do que aconteceu. Mas mostra também o quanto o Bahia está sendo respeitado. É nesse tipo de reconhecimento que a gente vê que o trabalho está sendo bem feito. O Bahia mudou. Hoje é outro patamar, com gestão, com elenco, com proposta de jogo, com coragem. O Bahia joga bola, domina o meio, tem posse, cria chances, mas o problema continua o mesmo que a gente já fala há meses. A bola precisa entrar. Não adianta ter 10 oportunidades claras e sair com 0 gols. No futebol, não existe merecimento sem resultado. E é por isso que a gente precisa falar sério sobre o ataque. O Lúcio tem qualidade, mas está num momento ruim. O jogador sente, entra pressionado, erra um gol, abaixa a cabeça, se isola do jogo. Isso é perigoso, porque o Bahia precisa de um camisa 9 que decida, que finalize bem, que aproveite as chances que o time cria, e por isso, nesse momento, talvez seja o ideal dar uma segurada no Lúcio, deixar ele respirar. Não se trata de crucificar o jogador. Ao contrário, é preservar. Dar um passo para trás para depois dar 2 à frente, coloca o William José para começar, dá uma chance para ele, muda o cenário, muda a dinâmica. Essa decisão precisa ser técnica, mas também humana. O Bahia está em um ponto da temporada onde cada detalhe importa. E um atacante inseguro pode ser o fio que separa uma classificação histórica de uma eliminação frustrante. Contra o Internacional, não tem margem para erro. É um jogo que define muita coisa. Não só na tabela, mas no psicológico do time, na moral da torcida, no respeito do adversário. Vencer no Beira-Rio seria uma resposta, seria um recado. Mostrar que o Bahia não se abate, que mesmo com o sistema tentando puxar para baixo, o tricolor ressurge mais forte, mais determinado. E tem outro ponto que a gente precisa bater com força: a impunidade na arbitragem. O árbitro Bruno Arleu não pode seguir apitando como se nada tivesse acontecido. Ele não errou num lateral. Ele não errou num cartão duvidoso. Ele interferiu diretamente no resultado. Validou um pênalti que não existiu, mesmo com o VAR alertando. Ele viu o replay, viu o contato forçado, viu o atacante buscar o choque e ainda assim manteve a decisão. Isso é inaceitável. Não é um erro comum. É incompetência ou má fé. E em qualquer um dos dois casos, a consequência tem que ser a mesma: afastamento imediato e investigação. O Bahia, com toda razão, já se posicionou oficialmente. Lamentou a arbitragem, destacou que já havia enviado um ofício à CBF antes do jogo, prevendo justamente esse tipo de situação, mas não foi ouvido. E agora exige punição. Não dá para continuar tratando o erro de arbitragem como se fosse algo corriqueiro. O futebol brasileiro está sendo manchado por decisões como essa. E se os clubes não se unirem, se não baterem de frente, nada vai mudar. Por isso, esse momento é importante, porque o Bahia não ficou calado, porque o torcedor também não ficou calado. A revolta tomou conta das redes sociais, dos programas esportivos, dos grupos de WhatsApp, e isso faz diferença. Faz barulho, pressiona, mostra que a gente está vigilante. E repito, o problema não é de hoje. São anos de decisões suspeitas quando o Bahia joga no Sul. E a lista é longa. Desde 2018, é um festival de equívocos contra o tricolor. Pênaltis inexistentes, expulsões absurdas, gols mal anulados. Parece que sempre que o Bahia pisa em solo gaúcho, precisa jogar o triplo para arrancar um ponto. Isso cansa, isso mina qualquer planejamento. Porque não adianta investir, treinar, montar elenco, se quando a bola rola, o critério muda. Mas a verdade é que esse histórico só fortalece a missão do Bahia,
porque mesmo com tudo isso, o time não caiu. O time voltou e hoje é referência. Tem estrutura, tem futuro e é por isso que o torcedor precisa seguir firme, apoiando, cobrar, sim. Criticar quando precisa, claro, mas sem perder a fé. Porque esse Bahia atual, por mais que ainda cometa seus erros, é o mais promissor em muitos anos. E não é só o torcedor que vê isso. A imprensa nacional, que sempre foi reticente, começa a reconhecer. E os adversários mais do que nunca começam a temer. O Bahia é hoje um time que incomoda, que desafia os grandes, que vai pra cima. E mesmo quando perde, como contra o Grêmio, perde lutando, perde jogando melhor. E isso diz muito sobre a identidade que está sendo construída. Agora é foco total, porque o jogo contra o Internacional não é só mais uma rodada, é uma chance de resposta, uma oportunidade de virar manchete pelo futebol, de calar críticas com bola na rede, de mostrar que apesar do apito, do VAR, dos bastidores, o Bahia está acima, que é um clube de verdade, que luta, que resiste, que não abaixa a cabeça. E aí, tricolor, é com você também. Se você acredita nesse projeto, se você quer ver o Bahia cada vez mais forte, continue fazendo barulho. Compartilhe, comente, critique com consciência. E nunca deixe que a injustiça passe despercebida, porque o futebol também é construído na voz do torcedor. E hoje, mais do que nunca, o Bahia precisa da sua. Quarta-feira é decisão. E decisão se joga com raça, com técnica, com coração e com a torcida junto. No campo, nas arquibancadas, na internet? Porque esse é o Bahia, um clube de história, de glória e de luta. Vamos pra cima, com respeito, com indignação e com vontade de vencer. Porque esse é o nosso lugar e ninguém vai tirar a gente dele. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Ronaldinho Gaúcho voltou a agitar o mundo do futebol, mas desta vez não foi por uma jogada espetacular ou um gol inesquecível. O ex-craque, ídolo mundial, surpreendeu a todos ao declarar publicamente que está impressionado com o trabalho do Bahia, clube brasileiro que tem conquistado espaço e respeito nos últimos anos. A declaração, que parecia improvável para muitos, rapidamente virou assunto quente entre torcedores e especialistas, causando até repercussão na Europa. Durante uma entrevista recente, Ronaldinho não hesitou em elogiar o Bahia, destacando a evolução tática e o potencial dos jovens talentos revelados pelo clube baiano. O Bahia está fazendo um trabalho muito sério, tem uma base forte e jogadores que podem crescer bastante. Vejo muito futuro ali, não só no Brasil, mas com chances reais de chegar à Europa e fazer sucesso, afirmou o craque, levantando. Um verdadeiro burburinho nas redes sociais. Essa fala gerou muita especulação sobre possíveis movimentações envolvendo o Bahia no mercado internacional. Afinal, se alguém com a experiência e prestígio de Ronaldinho reconhece o clube, o Chiumbuane, sinal pode ser de que os holofotes internacionais estão se voltando para a equipe. Clubes europeus, sempre atentos a novas promessas e a talentos pouco explorados, podem começar a olhar com mais atenção para o futebol baiano, impulsionados também pelo aval de uma lenda como Ronaldinho. Nas últimas temporadas, o Bahia tem investido fortemente na formação de jogadores e no aprimoramento técnico, o que vem refletindo em bons resultados dentro e fora do país. A revelação de atletas para o mercado europeu já é uma realidade, mas o apoio e a admiração de um nome como Ronaldinho podem acelerar esse processo e abrir portas antes inimagináveis para o clube. Além disso, o comentário de Ronaldinho reforça uma tendência que vem ganhando força. Clubes do Nordeste brasileiro ganhando protagonismo e disputando espaço com os gigantes do futebol nacional e internacional. Esse cenário pode representar uma mudança significativa no mapa do futebol e o Bahia parece estar no centro desse movimento, com potencial para ser uma verdadeira fábrica de craques para o mundo. Nos bastidores, alguns rumores indicam que o próprio Ronaldinho poderia estar interessado em algum tipo de parceria ou envolvimento com o Bahia no futuro, seja como embaixador, investidor ou até colaborador em projetos de desenvolvimento de base.
Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, a possibilidade já alimenta sonhos entre os torcedores e gera expectativa em setores ligados ao clube. A repercussão na Europa não se deu à toa. Jornais e portais esportivos do velho continente começaram a repercutir as declarações do ex-camisa 10, especulando que o Bahia pode ser o próximo celeiro de grandes nomes do futebol e que o reconhecimento de Ronaldinho é um indicativo claro da qualidade que vem sendo construída. Times de Portugal, Espanha e até Itália estariam de olho, monitorando jovens promessas e acompanhando de perto as movimentações do clube. Se tudo isso vai se concretizar, ainda é um mistério, mas uma coisa é certa, o Bahia nunca esteve tão em evidência e o apoio de Ronaldinho Gaúcho, mesmo que em forma de elogio, reacende um debate antigo sobre o potencial dos clubes brasileiros fora do eixo tradicional do Sudeste. O que era apenas um rumor pode estar prestes a virar realidade, e o futebol brasileiro certamente estará atento aos próximos capítulos dessa história. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.